Salmo 101, versículo 1. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Grandioso é a misericórdia do Senhor. Amém? Por causa das suas misericórdias e a sua fidelidade, não somos consumidos. Cantaremos a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Este salmo começa com misericórdia e mostra o juízo de Deus. Versículo 6: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo e que andam num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Cantaremos a misericórdia do Senhor e o juízo. Ele é tanto um quanto o outro. A misericórdia e o juízo. Esse mostra uma estratégia que Satanás usa para promover pecado no mundo, em fazer que nossos pensamentos não sejam equilibrados, mas pensamos só na misericórdia de Deus. Só na misericórdia de Deus. Se Satanás começa a falar conosco e dizer: esta tentação, esta concupiscência, não precisa resistir, não tem que ter medo horrível do pecado, pois Deus é cheio de misericórdia. Deus alegre-se, diz o inimigo. Ele alegra-se na bondade. Ele gosta muito mais de perdoar do que castigar. Então, por ele não se cansar de mostrar misericórdia, envolva-se no pecado, sem ter medo. Cantaremos ao Senhor a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Satanás é um mestre de representar mal os versículos bíblicos. Ele tem uma astúcia regular para isso. Ele vai na presença de Deus e Deus fala do seu servo Jó, que não tinha homem mais justo, reto na terra como ele. E Satanás mal representa as bênçãos do Senhor na vida de Jó, dizendo que Jó faz essas justiças e honra, e ele é reto para ganhar as bênçãos do Senhor. Ele mal representa diante de Deus os seus servos, achando que Jó faz o que faz por interesse. Mateus 4:6 também, ele tenta Jesus, mal representando as Escrituras, dizendo: você pode se jogar aqui, porque as Escrituras dizem: não vai deixar tropeçar o Senhor, e os seus anjos te acolherá se caísse. Então ele distorça os atributos santos de Deus, incentivando pretextos para que o homem peque. E se ele pecar, não tem que
temer a Deus, pois Ele é misericordioso. Parece de pecar por causa da misericórdia de Deus é um pecado pior. Podemos ter a solução deste ardil de Satanás, pensar que Deus pode deixar-nos pecar e deixar-nos no pecado. Se Deus não nos corrija, se Deus não importa nos dar a cintada, se Ele deixa-nos pecar por qualquer razão e Ele não vem corrigir-nos, pode ser porque não somos dele. Hebreus 12:8 diz que Deus castiga todos os seus filhos. E se somos sem correção, por ser bastardos. Se Deus não se importa, se Ele só é misericordioso e deixa-nos pecar, não podemos esperar muita salvação, não. Em Oséias 4:17 é dito: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Deus não é só misericordioso, cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Em Salmos 81, versículos 11 e 12, Deus diz: eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Isso não está mostrando a misericórdia, mas o juízo de Deus. Deus é tanto misericordioso quanto justo. Em Provérbios capítulo 1, temos Deus sendo longânimo, falando, clamando, chamando, proclamando a verdade. Em versículo 24, Ele mostra o fim da sua misericórdia. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, Provérbios 1:24, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo a vosso temor. Também vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiam o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezavam toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Quando Satanás cochicha, pode pecar, Deus gosta mais a misericórdia do que o juízo. Não engole isso. O Senhor é tão misericordioso quanto é justo. E o juízo dele, difícil virar. Então considera, se Deus me deixa pecar, talvez eu não sou filho dele. Se Deus me deixa pecar, eu posso esperar, se eu sou filho, o juízo mais cedo ou mais tarde. Não procure
que Deus te deixa pecar, talvez Ele lhe deixe no seu pecado. Nunca brinque com o pecado. Deus é tão justo quanto misericordioso. Lembra Adão e Eva? Maldita, falou ao serpente, maldita serás mais de toda a fera. Falou para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor. Maldita a terra por causa de ti. És pó, e em pó te tornarás. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Depois de umas gerações, farei chover e desfarei toda a substância que fiz. Deus é tão justo quanto misericordioso. E lembra, Cristo na cruz, como o pecado dos pecadores que se arrependem, aí era misericordioso para conosco, mas para Ele, um grande juiz, e fez Deus clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Lembre-se do que foi escrito, pois foi escrito para o nosso ensino, como foi lido no começo do culto. Se usa a misericórdia do Senhor como desculpa para pecar, você está selando a sua própria miséria. Não respeitando a misericórdia do Senhor é igual de pedir que Ele deixe você miserável embaixo da ira dEle. Como lemos em Salmo 101, a misericórdia é mencionada primeiramente, mas segue logo o juízo. Penso dos israelitas. Deus tirou-os das nações pagãs, multiplicou-os grandemente. 70 pessoas entraram em Egito. Era só isso que tinha da descendência de Abraão. 70 pessoas. Depois de 430 anos, provavelmente esses 70 Deus abençoou para ser quase 3 milhões de pessoas. Deus os fez como menina de seus olhos. Mas eles tiraram vantagem por serem escolhidos e abusaram a misericórdia do Senhor. Então Deus deixou-os ser dispersos. Jerusalém foi destruído. E o resto que não morreram naquela cidade sitiada tornaram-se escravos. O historiador Joséfos, historiador não cristão, mas do tempo de Jesus, ele relata a destruição de Jerusalém. Vespasiano, o imperador, junto com seu filho Titus, cercou Jerusalém. Os habitantes comeram couro, feno e adubo. Morreram 1.006.000 dos pobres. A cidade foi roubada, queimada e 97.000 pessoas tornaram-se escravos. A misericórdia do Senhor pode ter um fim, e depois disso vem o juízo. Se Satanás te tenta a pecar, porque o Senhor é misericordioso para perdoar,
Lembra bem da mão misericordiosa que está te sustentando. E essa mesma mão, com a mesma força, possa entrar em juízo. Porque sendo assim, você tem recusado a misericórdia que deve nos levar ao arrependimento e não ao pecado. Considera aqueles que têm a vitória sobre o pecado e agora estão no céu, confiaram na misericórdia de Deus para os preservar de pecar e nunca tiveram a misericórdia como desculpa para pecar. Os que estão nos céus gloriaram na misericórdia e pediram que a misericórdia seja eficaz nas suas vidas para preservarem de não pecar. Os que estão no céu não buscavam a misericórdia de Deus como uma desculpa para pecar. Aquele que quer viver no pecado, aquele que insiste viver no pecado, não há verdade nele, não é salvo. Aquele que é salvo tem lutas contra o pecado e as vence. Somos mais do que vencedores. Não escuta, não aceita, não engole essa estratégia de Satanás que diz: Deus é misericordioso, pode pecar porque é grandioso em perdoar. Para o arrependido, Ele é grandioso em perdoar. Aquele que insiste no pecado, Ele é justo e você comerá o fruto do seu pecado. Para os salvos, apresentei-vos a Deus. Os não salvos, procurem aquela misericórdia que leva ao arrependimento. E que Deus te abençoe. Muito obrigado.